Bem, essa é a minha segunda vez que eu tô gravando esse podcast aqui. A primeira vez que eu gravei foi ontem, na sexta-feira. Hoje eu estou gravando aqui no sábado. E ontem eu gravei, tentei, na verdade eu gravei. E ao mesmo tempo tentei gravar mais um PWCast. Só que eu acho que, e na verdade eu até gravei o episódio, deu uns 26 minutos por aí. Mas eu acho que o episódio não ficou muito bom. Eu tava meio que sem tema pra falar. Na verdade, eu tinha um tema, só que eu não tava sabendo desenvolver esse tema. Eu acho que é uma questão de prática, não é? Desde quando eu iniciei o PWCast, principalmente na primeira temporada, eu sempre gravei com alguma pessoa. Eu nunca gravei sozinho. E se eu não me engano, salvo engano, na segunda temporada foi a mesma coisa. Eu sempre tava gravando com alguém. A partir da terceira, ou no final da segunda, agora eu não tô lembrado, eu comecei a gravar sozinho. E eu tava começando a ter que desenvolver mais os temas que eu iria trazer no PWCast. E por gravar sozinho, eu teria que desenvolver esse tema melhor. Então vocês podem reparar que e- os PWCast em que eu gravo sozinho, eles são muito mais curtos do que quando eu gravo com alguém. Geralmente, no mínimo, assim, quando eu tô gravando com alguém, É, o PWCast sai 1 hora de duração, mas quando eu tô gravando sozinho, no máximo ele dura 40 minutos ou no máximo 50 minutos, como foi naquele caso quando eu gravei lá reescrevendo sobre o roteiro lá do universo da DC, que deu uns 50 e poucos minutos lá. Eu tava refazendo o universo do Zack Snyder. Então, geralmente quando eu tô gravando sozinho, eu tenho que criar um roteiro, não só criar um tema, mas criar um bom roteiro pra sair um episódio mais bem desenvolvido. Mas geralmente, a maioria dos casos, eu só ligo aqui o microfone e converso com vocês, eu vou desabafando com vocês. Então, vocês têm reparado que nas últimas semanas não tem saído o PWCast. Por que não tem saído o PWCast? Porque eu passei um bom tempo aqui, eu acho que umas 2 semanas já fiquei doente, aí umas 2 semanas atrás. E coincidentemente foi na mesma semana em que eu ia fazer minha segunda viagem de campo. Pra quem tá me acompanhando aqui no PWCast, sabe que no último episódio, se eu não me engano, salvo engano, no último episódio que eu postei, foi falando sobre a minha primeira viagem de campo que eu tive na faculdade, que foi uma experiência muito boa. Eu relatei pra vocês que foi algo muito bom. Não sei se eu relatei algo de coração e detalhei muito da maneira correta que eu queria apresentar pra vocês, mas eu digo que foi algo muito bom, muito satisfatório e foi uma experiência nova pra mim, principalmente agora que eu tô num momento da minha vida e que eu tô querendo sair um pouco mais de casa. Cara, só pra falar pra vocês terem uma noção da minha vida, desde 2017, eu acho que não, desde 2019, assim, eu não tenho saído muito de casa. Acho que desde a pandemia eu não tenho saído muito de casa. Então, boa parte do tempo que eu só saía de casa pra ir trabalhar, ou pra ir visitar algum amigo, ou pra ir numa praça, mas eu nunca fui pra praia. Até hoje, eu não vou pra praia. Eu moro numa cidade litorânea e até hoje eu não fui pra praia. Já faz uns 10 anos que eu não vou, ou mais, vai fazer uns mais de 10 anos que eu não vou pra praia. Por um bom tempo foi por falta de interesse e outro por uma questão de tempo e dinheiro também. Toda vez que eu tento ir pra praia, eu nunca consigo. Ou chove, ou alguém que eu quero. Geralmente eu não quero ir sozinho. Então, alguém com quem eu convido pra ir acaba meio que desmarcando, acaba meio que. Ou flopando, tipo, alguém vai meio que desistindo. O grupo de pessoas com quem eu convido vai meio que um por um vai desistindo. Ou por uma questão de tipo. É tempo, dinheiro, é uma questão de tipo, eu não querer ir sozinho no momento, então eu não sei se eu vou sozinho, se eu não vou, porque tipo, você querendo ou não, você tem que levar suas coisas, uns objetos, uma carteira, um celular, né? E pra ir sozinho você não tem onde colocar esse tipo de coisa. E geralmente eu quero ir pra praia pra poder pelo menos tomar um banho de praia. Então são vários fatores que acabam meio que implicando com que eu não possa ir pra praia no momento. E eu tô desde o ano passado tentando ver se eu encaixo algum momento para poder ir pra praia. Então, é, eu tô nesse momento da minha vida que eu tô a fim de sair pra vários lugares diferentes. Então,
ir para essa viagem de campo foi um desses momentos, assim, uma dessas minhas experiências de poder sair de casa e vivenciar algo novo. Ainda mais, foi a primeira viagem que eu fiz na minha vida fora, não estando com a minha família. Foi a primeira viagem de campo que eu fiz pra faculdade, foi a primeira vez que eu me hospedei numa pousada, num hotel. Então, foi uma aula totalmente diferente das outras que eu já tive na minha vida, de aulas de campo. Então foi uma experiência nova que trouxe algo muito de novo pra mim, algo muito bom pra mim. E eu falei que nesse episódio eu relatei que eu tive a minha primeira viagem de campo. Eu disse pra vocês que na semana seguinte eu iria ter possivelmente eu ia ter uma segunda viagem de campo. Não possivelmente não, eu teria uma viagem de campo. Só que felizmente, a minha primeira viagem de campo foi na segunda e terminou na quarta-feira, eu voltei pra casa. Então, na semana seguinte, da madrugada do domingo pra segunda-feira, eu acabei levantando e passando mal, muito mal, porque eu estava enjoado. Não só estava enjoado, mas eu estava meio que me sentindo muito tonto, zonzo. Então, por eu estar tonto, zonzo, eu também ficava muito enjoado. Inclusive, eu tô até um pouco agora meio tonto assim. É como se eu estivesse perdendo o equilíbrio, assim, por assim dizer. Então, eu acordei na segunda-feira muito mal, muito enjoado, muito tonto, muito cansado também, porque eu não consegui dormir direito. E eu não fui pra faculdade, foi a primeira vez que eu não fui pra faculdade por uma questão de saúde. Então eu consegui dormir, eu tentei tomar um remédio pra enjoo, que não adiantou de muita coisa. O remédio de enjoo que eu tenho aqui não tá servindo de muita coisa pelo que eu tô observando, e eu vou explicar melhor pra vocês. Então eu fui dormir, acordei um pouco melhor, mas com o ouvido esquerdo entupido. Então eu decidi ir diretamente para um posto de saúde, para ver o que estava acontecendo. Não fui para UPA ainda, não tinha ido para UPA ainda. E eu fui direto para o posto de saúde para ver se eu tinha alguma coisa. Fui fazer uns exames lá, fiz o exame de glicose e de pressão, tava dando tudo ok. Mas o médico lá que me atendeu disse que possivelmente eu poderia estar com labirintite. Então no outro dia acontecendo a mesma coisa, eu acordei enjoado, cansado, né, por não conseguir dormir direito, e também tonto, muito tonto, sem poder conseguir ficar em pé. Então eu acho que muito possivelmente eu estava com labirintite, não sabia o que era no momento. Aí eu fui na UPA e lá a médica também supôs que muito provavelmente eu estava com labirintite. Eu teria que, sei lá, ir no clínico, né, pra saber melhor. Pra saber melhor o que estava acontecendo, o que está acontecendo comigo. Então ela recomendou tomar um remédio lá, que eu tomei um remédio numa injeção, e ela passou uma receita de um remédio que eu teria que tomar. Que inclusive eu vou ver que quando eu terminar de gravar esse episódio, eu vou ver se eu tomo esse remédio. Que é um remédio, salvo engano, que é pra labirintite também. Remédio caro, custou 60 e pouco reais. Na verdade, ele custa 70 e pouco reais. Mas como eu fui comprar no Drogazil e lá eu sou cliente antigo da Drogazil, então eles deram um desconto pra mim e eu consegui pagar o remédio por 60 e poucos reais. Então, eu comprei, eu tô tomando esse remédio aí, toda vez que eu fico meio enjoado, meio tonto. Na verdade, toda vez que eu fico meio tonto, eu tomo esse remédio, assim. Então, muito possivelmente, muito provavelmente, eu tô com labirintite. Isso dificulta muito minha questão de enjoo, e pra quem me conhece, principalmente quem escutou os podcasts sobre a questão de ansiedade, né, que eu tenho ansiedade, um dos meus problemas de ter ansiedade é ficar enjoado e vomitar, né. Então, a labirintite deixa o cara enjoado. Então, eu tô com meio que uma doença que dá gatilho pra minha ansiedade, entendeu? Então, toda vez que eu muito possivelmente, toda vez que eu pegar ônibus, eu posso ficar um pouco enjoado de novo. Tinha pegado um ônibus depois disso, depois dessa semana, sim, voltando a falar. Tudo isso aconteceu na semana em que eu ia ter a minha segunda viagem, que seria na quarta, quinta e sexta. Aí, pô, eu não pude viajar, não pude viajar, porque eu peguei até 2 dias de atestado médico. Por uma questão de doença, eu tava continuando tomando remédio, então não ia arriscar. Um dos motivos também de eu não ter viajado foi aquela questão do dinheiro, né? O dinheiro não tinha caído ainda para poder viajar. Então, se você não escutou o episódio anterior, eu expliquei melhor que para
quando a gente viaja na faculdade pública, o governo ele disponibiliza R$ 200 para os alunos poderem fazer sua viagem de campo. Só que infelizmente esses R$ 200, além de ser pouco, ele cai depois da viagem de campo. Ele nunca cai no dia ou antes da viagem de campo. Então, o dinheiro da minha primeira viagem de campo tinha caído uma semana depois do primeiro dia da viagem, na segunda-feira, que é o dia onde eu acordei enjoado, como eu tinha explicado para vocês. E por eu não ter recebido o dinheiro da segunda viagem, eu decidi, pô, eu tô doente, eu tô enjoado, eu não tô conseguindo andar de ônibus, muito provavelmente eu não vou conseguir andar de ônibus, e o dinheiro não caiu ainda, eu tô sem dinheiro. Então, eu não vou nem arriscar, não vou nem pra viagem de campo, então eu preferi ter que fazer atividade mesmo em casa mesmo, porque o professor passou também uma atividade para as pessoas fazerem em casa para aqueles que não podiam ir pra viagem de campo. Então eu tô aí, espero que dê tudo certo a atividade que eu tenha feito. Bom, eu não viajei, fiquei enjoado, fiquei em casa. Deu uma melhorada depois que eu tomei o remédio. Inclusive, eu tinha até pegado um ônibus na sexta-feira. Eu tinha ido pro centro da cidade me confessar. Então, eu tinha pegado o ônibus de ida e volta, não tinha ficado meio enjoado. Quer dizer, não vou mentir um pouco, eu fiquei um pouco assim, meio tonto, assim, né? Mas não ao ponto de ficar enjoado. Mas eu fiquei tonto, então eu fiquei, caraca, realmente alguma coisa está acontecendo. Apesar do meu ouvido não estar entupido, eu até fiz uma pesquisa, conversei um pouco com a médica que me atendeu na UPA, e ela disse que possivelmente isso também poderia ocasionar a questão da labirintite. Então eu teria que realmente ir no médico, fazer um exame melhor, resolver essa questão do meu ouvido, de outra coisa que tá. Saber qual é essa questão fisiológica que tá acontecendo no meu corpo, que tá tirando esse meu equilíbrio, fazendo com que eu fique enjoado o tempo todo, né? Quando eu fico parado assim. Então, até o momento agora tá tudo ok, mas eu na semana seguinte que tinha voltado às aulas normais, depois da viagem de campo, eu peguei ônibus, não fiquei enjoado, graças a Deus, mas na quinta passada agora, que foi a última aula que teve na faculdade, eu peguei o ônibus e fiquei um pouco enjoado. E ocasionalmente eu também fiquei um pouco assim com diarreia, então parece que tá acontecendo umas coisas aqui na região também, tá tendo um monte de sintomas de pessoas que estão com diarreia também. Então não sei se é a água que a gente tá bebendo, ou se é a água que a gente tá utilizando pra cozinhar ou tomar banho tá afetando alguma coisa. Eu não sei se realmente se eu tenho ficado enjoado foi por causa da labirintite ou não, mas eu tentei tomar um remédio pra enjoo, não adiantou de porcaria nenhuma. É um Dramin, que não tá adiantando de nada. E eles parece que diminuíram a dose. A dose não, o comprimido. O comprimido tá bem menor do que antes. E muito provavelmente deve ser isso que tá fazendo com que o remédio não tá dando muito efeito, como antes. Porque eu me lembrava quando eu ficava meio enjoado, eu tomava um Dramin, um comprimido era maior, demorava uns 10 minutos, eu já tava normal. Mas esse não, esse eu tomo, não tô sentindo nenhum, nada de diferente. Um dos meus amigos da faculdade acha que muito provavelmente a primeira viagem de campo que eu fiz possa ter ocasionado essa questão da labirintite também, né? A questão de você estar dentro do ônibus, ficar muito tempo no ônibus balançando, em tempos de viagem. E teve um momento no segundo dia, se eu não me engano, a gente ficou umas 7 horas viajando sem parar. Então o ônibus ficou balançando o tempo todo, então muito provavelmente será que isso deve ter me afetado de alguma forma? Eu não sei. Eu não sei. Mas vamos ver aí, né? Espero que dê tudo certo. E o meu ouvido não tá mais entupido, o lado esquerdo. Eu tô conseguindo escutar ele normal assim. Eu acho que ainda tem alguns problemas nele. Eu teria que ir num médico específico sobre ouvidos. Não sei qual é o nome do médico, mas um médico específico que trabalha só com essa questão para eu poder saber exatamente o que tá acontecendo, né? Se tem alguma infecção, alguma coisa do tipo assim, espero que não tenha nada, mas vamos ver, né? Espero que ele só faça uma limpeza lá e ajude bastante nessa questão do equilíbrio meu. Então, é, todos esses fatores, junto com o final do período que eu tô na faculdade, então o final do período, como eu tinha falado em alguns nos podcasts do ano passado, faz com que eu fique com menos tempo para poder gravar. E também aqui em casa é muito ruim gravar aqui em casa. Por quê? A casa é pequena, são 4 pessoas que moram nessa casa.
boa parte do tempo tá todo mundo em casa também, assim, então quando alguém sai, todo mundo sai, quando alguém volta, todo mundo volta. Então, também a questão da rua, eu não moro eu moro numa comunidade, assim, bairro, subúrbio mesmo, subúrbio, assim. Então, a minha rua também é uma rua muito barulhenta. Então, é muito difícil você achar um momento do dia em que não esteja barulho e que não tenha muitas pessoas em casa para também fazer barulho. A maior parte do tempo as pessoas estão em casa, estão fazendo barulho. E a única parte do tempo do dia que dá para poder gravar, assim, os episódios do PWCast, geralmente é só de madrugada. Só que de madrugada o cara também fica muito cansado, né? Também tem aquela questão, sábado, os dias de sábado, à noite, eu tava indo trabalhar. Eu tinha arrumado um trampo, então eu fiquei umas 2 semanas, assim, uns 2 sábados, na verdade, trabalhando nesse trampo, que foi no espetinho. Eu chegava lá no espetinho, eu só trabalhava mais na assistência, então eu chegava lá pra lavar prato, ou fazia algum lanche, tipo, eu embrulhava algum lanche pra viagem, ou pra algum cliente que ia sair, ajudava a limpar nas mesas e por aí vai. Então é um trabalho gastante, muito, muito cansativo. Eu tinha que chegar das 5 e geralmente eu saía das 2, 3 horas da manhã. Tinha algumas pausas pra você comer, mas boa parte do tempo você ficava ativo fazendo as coisas. Então é um espetinho meio estilo um bar, né? Então a galera não só ia lá pra comer espetinho, na verdade o pessoal ia lá também pra comer e beber. Então geralmente ficava bem aberto, bem mais tarde do que um restaurante normal, né? Um lugar de comida normal. Então era bem desgastante. Então, tipo, misturando todos esses fatores, eu ficava sem tempo de poder gravar o PWCast. Agora, como tá no final do período, eu já não tenho aula na faculdade. Hoje eu não fui trabalhar nesse espetinho. E, tipo, só tem eu e mais uma pessoa aqui em casa. Então, e também não tá fazendo barulho na rua. Eu tô conseguindo poder gravar o PWCast agora mais tranquilo, né? E mais de boa. Eu vou ver se eu trago. Eu tava até pensando em trazer de volta um quadro meu que eu tinha antes de aqui no canal. Pra quem me acompanha muito e muito tempo aqui no canal, desde 2018, 2019, sabe que, tipo, principalmente 2018, eu não me lembro se eu fazia isso em 2019, mas eu tinha um quadro aqui no canal onde eu contava relatos meus, histórias que aconteciam comigo, e eu gravava essas histórias e postava lá no canal. Alguns desses vídeos possa estar aí para você assistir, outros eu acabei privando porque a qualidade do áudio está ruim, a qualidade do vídeo está ruim, eu não conseguia me expressar de uma maneira correta e por aí vai. Então, por N fatores, alguns dos vídeos eu acabei privando por uma questão dessas razões. Mas eu tô a fim de retrazer esse quadro de novo pra contar pra vocês alguns relatos que aconteceu comigo nesse período de tempo de 6 anos até nesse exato momento, né? Então aconteceu várias coisas comigo que eu poderia gravar um podcast, mas eu acho que ficaria muito curto. Então ficaria melhor gravando esses episódios de relatos que aconteceram comigo. Então vou ver se eu gravo esses relatos, edito e posto lá aqui no canal. Beleza? Inclusive um desses relatos vai ser a minha primeira vez que eu fui na UPA sozinho, que foi essa vez aí que eu contei pra vocês, que eu tava enjoado, eu decidi não, ter que ir pra UPA pra ver o que é. Das outras vezes eu geralmente só fui pra UPA com a minha mãe, mas eu nunca tinha ido pra UPA sozinho. Então eu vou contar pra vocês, às vezes acontecem coisas estranhas comigo. Então, uma dessas coisas estranhas que aconteceu comigo, aconteceu dessa vez quando eu fui pra UPA. Beleza? O episódio vai ser um pouco mais curto, porque como eu tinha falado, né? Eu gravando sozinho. Esse episódio, a pauta, mas na verdade é só pra explicar o motivo de eu não ter gravado não ter postado vídeos aqui no canal durante essas 2 semanas, quase 3 semanas, né? Então, esse foi o motivo. Eu vou ver se eu consigo postar mais vídeos agora, já que eu tô em recesso. Espero que eu também arrume um emprego provisório, né? Porque pra arrumar emprego tá difícil, cara. Principalmente pra você que é universitário. E tá bem complicado. Já que boa parte do tempo a gente não tá livre. No meu caso eu estudo de manhã, então a minha manhã já não tá livre. E boa parte dos trabalhos você tem que estar livre o dia todo, né? A manhã e a tarde.
Então eu só tô livre a partir da tarde e à noite. E a maioria dos empregos só quer pegar de manhã e de tarde. Então fica mais difícil de você arrumar um emprego. Estágio tá meio difícil também. Eu me lembro na época quando 2018, 2019, eu fui procurar estágios assim pra fazer. E a maioria dos estágios era universitários, né? Hoje, como eu sou universitário, eu tô procurando esses estágios novamente, nenhum deles existe mais, inclusive até do Bradesco. Eu me lembro que em 2019 eu fui procurar estágios do Bradesco, tava aparecendo lá vários estágios, inclusive aqui na minha cidade, mas todos para universitários. Hoje em dia, se eu não me engano, não, pelo que eu olhei, eu não sei se eu tô enganado, mas pela última vez que eu olhei, ele não tinha aberto vagas para estágio para universitários. Então eu estou sempre chegando atrasado, sempre chegando atrasado, sempre chegando atrasado, né? Eu não sei, toda vez que eu tento fazer alguma coisa na minha vida, a maioria das coisas dá errado. Se eu tô desenhando, as IA estão aí e já estão substituindo. Então muito provavelmente eu não vou mais conseguir emprego na questão de desenho. Porque não tem como competir com a IA, a verdade é essa. E eu vejo que a minha arte não tá à altura de ser original o suficiente para superar um IA. Então, infelizmente, eu não vou mais poder ganhar dinheiro com isso. Isso tem me desmotivado muito nessa questão de desenho. Então, toda vez que eu tento, como eu falei, toda vez que eu tento ir pra praia, tem algum empecilho que me impede pra ir pra praia. Toda vez que eu tento fazer alguma coisa, algum exercício, tem algum empecilho físico, de saúde, algum problema eu vou correr, como eu tô correndo nessa semana, do nada apareceu uma dor no meu dedão esquerdo e eu não tô conseguindo caminhar direito. Aí se eu vou fazer algum exercício de calistenia, alguma dor aparece, minha mão, o meu pulso começa a doer. E eu tento ver se eu tô treinando de alguma maneira errada, né? E geralmente eu tô tentando treinar da maneira correta, eu faço todos os exercícios da maneira correta, tentando o máximo possível estar correto, mas sempre aparece algum empecilho na minha vida. Tento fazer uma coisa e aparece algum empecilho, eu vou jogar videogame e o meu videogame quebra, tá ligado? Eu vou colocar o videogame no TV Box, o TV Box ele fica travando porque ele já tá ruim. Eu vou assistir algum filme, o filme não tá mais disponível na Netflix, e por aí vai. E minha vida é assim, eu não sei o que eu faço mais da minha vida, é só... Eu tô tentando, a verdade é essa. Eu tô desabafando aqui um pouco pra vocês, mas eu tô tentando viver feliz, eu não tô conseguindo. A verdade é essa. Eu tô tentando viver feliz e eu não tô conseguindo. E eu não sei o que tá acontecendo, já em alguns episódios anteriores eu tô tentando, vou procurar uma ajuda pra ver se eu não tenho alguma depressão, se a ansiedade tá gerando essa depressão em mim, se esses problemas com saúde, se essas perdas que eu tive nesse período de 5 anos tá me afetando. E eu tô vendo que só ir pra igreja às vezes não tá adiantando, eu preciso falar com alguém. E muitas vezes eu consigo me desabafar assim, conversando com o padre, mas nem todos os padres com quem eu falo conseguem me atender bem. Infelizmente o meu da minha paróquia, ele não é um padre ruim, ele é um padre muito gente boa, um padre nota 10. Mas na questão de quando eu vou me confessar às vezes com ele, por uma questão de tempo eu não consigo me desabafar 100%. Então acaba meio que me prejudicando nessa questão de poder conversar com alguém. Eu tô tentando, galera. Realmente tô tentando, assim, viver bem, tentar viver bem, mas às vezes eu vejo que não tô conseguindo, às vezes eu tô falhando muito e acaba aparecendo um problema em cima de problema. Muitos deles são questão de problema monetário, de dinheiro. Então, quanto mais o cara precisa, menos dinheiro tem. Quanto menos o cara precisa, é, quanto mais o cara precisa de ajuda, menos ajuda o cara tem. Quanto menos o cara precisa de empecilhos, mais empecilhos aparecem, principalmente de saúde. O cara acaba ficando doente, acaba aparecendo esse problema da labirintite que eu tenho que resolver também. E por aí vai. Então, vamos lá, vamos ver se esse ano de 2025 seja um ano melhor e que eu continue aqui gravando e continue seguindo em frente, beleza? Eu espero que vocês fiquem com Deus, se você está escutando esse PWCast. Se você não é inscrito, eu convido a você a se inscrever no canal. E deixe seu like porque ajuda bastante aqui no engajamento do canal. Beleza? Valeu e falou.